Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez. Eu sou a Mônica Martins e nós estamos aqui hoje para uma mentoria gratuita. Isso mesmo, todas as terças-feiras nós temos mentorias gratuitas aqui no Instagram. E você pode entrar comigo ao vivo para tirar suas dúvidas, fazer perguntas e ser mentorado por mim. É isso mesmo. Você pode ser mentorado por mim. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sei que vão chegando pessoas de todos os lugares, né? Aqui dos Estados Unidos, do Brasil, de Lisboa também, do Canadá. Então, nosso fuso horário está bem bagunçado. Mas eu não sei se você vai estar assistindo agora ao vivo ou se você vai estar assistindo em um outro momento. Mas o importante é que você assista essa live, participe, envie suas perguntas. Nessa mentoria de hoje, você pode entrar ao vivo comigo e você também pode enviar suas perguntas. Você pode conversar comigo aqui na live e colocar aí as suas perguntas para mim. Tem uma caixinha de perguntas que fica aí no meu story semanalmente para que você possa colocar suas dúvidas. E hoje eu recebi várias perguntas. Nós vamos abrir essas caixinhas de perguntas aqui e vamos responder essas perguntas aqui nesse stories, tá bom? Nessa live. Então vamos lá. Olha, a Emélida, de onde que ela é, gente? De onde é essa bandeira, Emélida? Conta para mim, que eu não sou muito boa em bandeiras, não. É de Portugal? Da onde que é? Da Europa? Ou não? Me ajudem aí, gente. Que lindo! Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Alguém que está aqui nessa live agora quer entrar comigo nesse momento? Se você quiser entrar comigo, coloca aí que sim. Se não, tá tudo bem, a gente vai para a caixinha de perguntas, tá bom? Só me deixem saber. Portugal, eu imaginei. Portugal, seja bem-vinda. Como é que você me descobriu? Como é que você chegou aqui nessa live, Emélinda? Ermelinda. É diferente o nome. Que nome bonito. Adoro nomes diferentes. Então, vamos lá, hein? Vou aguardar para saber se vocês querem. Alguém quer entrar comigo na live? Coloca sim. Se não, nós vamos para as perguntas. Vamos lá para perguntas e respostas. Seja bem-vinda, Amanda. Olha lá, ó, tem algumas perguntas aqui. Vamos começar por essa pergunta? Olha só. Meus filhos estão afastados da igreja. Isso me causa muita tristeza. O que fazer? Olha lá, meus filhos estão afastados da igreja, isso me causa muita tristeza. O que fazer? É muito importante a gente lembrar, você lembrar em especial, que você ensinou o caminho, né? Um apóstolo disse certa vez: ensino-lhes princípios corretos e eles governam a si mesmos. Então, para você não sentir angústia, e é natural que uma mãe que ensinou os filhos no caminho que deve andar, normalmente as mães pensam assim, mas eu ensinei tudo direitinho, dei meu exemplo, até hoje eu dou meu exemplo, mas não está funcionando. O que eu posso fazer para lidar com essa angústia? Então, é o seguinte, entenda que você ensinou, a semente foi plantada. E como toda boa semente, ela germinará. Só que em Eclesiastes 3:1 diz o seguinte, que existe tempo para plantar e tempo para colher. Então, ter um pouquinho de paciência durante esse período de plantio, para até a colheita chegar, pode demorar um pouco. Para uns é mais rápido, lembra lá da parábola do semeador? Para uns é mais rápido, a semente é colocada lá e ela brota rapidamente. Por quê? Porque o terreno estava fértil, a terra estava adubada. Mas para outros, não. Para outros é necessário um tempo diferente. Então, respeite esse tempo, tenha paz no seu coração. Continue fazendo a sua parte e amando incondicionalmente. Sabe por quê? O amor sempre será a resposta.
Muitas vezes as mães ficam super angustiadas porque os filhos estão fora da igreja e elas pensam assim, que, poxa vida, eu ensinei tudo isso, eu continuo firme na igreja, meu filho está afastado. Isso me causa muita tristeza. Ok, causa tristeza, mas mais triste ainda seria se você não tivesse o seu filho com você. Isso é muito forte? Isso é muito forte. Mas eu vejo que, às vezes, muitas mães têm os filhos afastados da igreja e elas focam apenas nisso. Então, foque, mantenha seu foco em quem o seu filho é e em quem ele está se tornando como indivíduo, como um filho de Deus. Não é pelo fato dele estar fora da igreja que ele deixou de ser amado por Deus e nem pode deixar de ser amado por você. Então, continue demonstrando seu amor incondicional, porque esse amor é a resposta. Seu filho vai se sentir amado por você e o amor de Cristo vai também tocar no coração dele, através dos seus ensinamentos. A semente foi plantada. Então, confie nisso, tá bom? Vamos ver qual é a próxima pergunta? Olha lá, ó. Tem mais uma pergunta aí. Quero ser mentorada. Ó, saiu errado aí, hein? Quero ser mentorada por você. Você tem uma mentoria? Se sim, como funciona? Olha só, que pergunta boa, né? Sim e não. O que que acontece? A mentoria está sendo formada, construída, tá? Então, em breve, eu já vou ter notícias da minha mentoria para vocês. Em breve, eu terei notícias dessa minha mentoria. Mas, por enquanto, o que eu tenho não é uma mentoria, é o GPS para a Felicidade, que é um curso onde ajuda você a eliminar todas as crenças limitantes e a construir crenças fortalecedoras de identidade, de capacidade e de merecimento. Então, você entra no curso com a sua estrutura emocional abalada, destruída, inferiorizada, e você sai do curso totalmente potencializada ou potencializado para realizar o que você quiser, deixando para trás seus medos, suas crenças limitantes e avançando com fé, com autoconfiança, com autoestima elevada, com crenças de merecimento fortalecidas, tá bom? Esse é o GPS para a Felicidade. Em breve vou falar um pouco mais sobre esse curso, ok? Vamos ver se nós temos mais perguntas. Eu quero muito ter acesso a seu curso, como faço? Você vai ter que aguardar um pouquinho, porque agora as vagas estão fechadas, encerradas, a gente não tem vagas nesse momento, mas assim que as vagas abrirem, eu vou avisar aqui mesmo no meu canal do YouTube e também no meu canal do Instagram, tá bem? Gente, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar aqui que a gente responde, tá? A próxima, todas essas perguntas vieram das caixinhas de perguntas. Essa pergunta é: eu sinto muita culpa por namorar sido boa mãe. Deve ser por não ter sido boa mãe, porque às vezes o corretor dá esse erro, né? Eu sinto muita culpa por não ter sido boa mãe. Como me livrar desses sentimentos? Olha, culpa é um sentimento que vibra muito abaixo do sentimento de amor. O sentimento de amor é o sentimento onde nós temos uma vibração muito elevada, né? O sentimento de amor, de felicidade, de alegria, de compaixão, todos esses sentimentos positivos, eles vibram numa vibração muito elevada. O que significa isso, Mônica? Significa que são sentimentos que potencializam a sua vida e potencializa a vida dos outros também ao seu redor. Pensa no seguinte, quando Cristo falou que nós somos como um vaso nas mãos do oleiro, o que seria esse vaso? Imagina um vaso mesmo, que está sendo ali moldado, né, de argila pelo oleiro. Nesse vaso que está sendo moldado, que somos nós, através das experiências da vida, nós vamos colocando dentro desse vaso nossas experiências doces e amargas, né? Então, quando eu coloco ali todo o meu amor e eu ajudo o meu filho na criação, no desenvolvimento, no desempenho dele como um filho de Deus, eu estou oferecendo como mãe o meu melhor. Pode ser que 20 anos se passem e eu olhe para trás e pense assim, puxa vida, o que aconteceu
para eu não ter colhido frutos doces dos ensinamentos que eu dei para os meus filhos? Pode ser que você se questione isso? Pode. E aí pode vir o sentimento de culpa. Mas entenda o seguinte, há 20 anos atrás você era outra pessoa. O conhecimento, a experiência, a maturidade que você tem hoje, 20 anos depois, é completamente diferente da maturidade, do conhecimento, da experiência de vida que você tinha 20 anos atrás. Agora, se você amou os seus filhos, com certeza absoluta você ofereceu o melhor que você tinha, o melhor que você podia com o que você tinha. Então, para agora de se culpar e simplesmente olha para tudo que você fez pelos seus filhos, toda a entrega, toda a dedicação, todo o cuidado, todo o serviço abnegado que uma boa mãe entrega para os seus filhos. Se você olhar para isso e fizer uma lista de tudo que você entregou para os seus filhos, você vai ver que você entregou o puro amor de Cristo. E o puro amor de Cristo não falha, não é verdade? O puro amor de Cristo é perfeito. Então, entenda que naquele momento da sua vida, 20 anos atrás, há 5 anos atrás, ou ontem, você fez o seu melhor. Se hoje você está pensando diferente, sentindo diferente e aprendeu uma maneira diferente de oferecer para os seus filhos um outro comportamento, ok. Parabenize-se por isso, valide-se por isso, reconheça-se por isso, mas não deixa de validar aquela mãe que não tinha o conhecimento que tem hoje. Se valida, se valoriza como mãe. Se você fez o seu melhor, você aplicou o puro amor de Cristo, e o puro amor de Cristo é perfeito. Naquela época era o melhor que você podia oferecer com o que você tinha, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Gente, vai fazendo perguntas aí também. Não estou vendo ninguém fazendo perguntas, hein? Coloca as perguntas lá no Stories que aparecem aqui. Ou aqui embaixo, nesse pontinho de interrogação também, você pode fazer sua pergunta, se você quiser, ou na própria live, tá bom? Eu tenho pensamentos negativos constantemente. Como posso mudar? Olha, os pensamentos negativos são conhecidos na psicologia cognitiva comportamental como pensamentos automáticos. O que são pensamentos automáticos? É aquele pensamento que não para de vir na sua mente, né? Você está ali lavando louça, o pensamento está na sua mente. Você dormiu, acordou para ir no banheiro para tomar água, vem o pensamento na sua mente. Você está dirigindo, vem aquele pensamento na sua mente. Enfim, você acaba tendo vários pensamentos recorrentes são pensamentos repetitivos na sua mente, de dia, de noite, de tarde, de manhã, todo o horário do dia. Quando acontece isso, significa dizer que você está com a sua mente tóxica, está intoxicada pelos pensamentos negativos. Então, como você vai fazer para desintoxicar? Você vai fazer uma troca de pensamentos. Os pensamentos, eles podem ser mudados. Só que muitas vezes você não sabe como fazer isso, como mudar um pensamento. A gente muda o pensamento quando você se concentra em um outro pensamento que te traz alegria, tranquilidade, prazer, esperança. Como que eu faço isso? Pensa, por exemplo, na hora que você está tendo esses pensamentos negativos e recorrentes, pense em algum momento da sua vida que foi um momento vitorioso, um momento de relaxamento, um momento de agradabilidade, de amabilidade, onde você se sentiu amada ou amado, eu não sei quem fez a pergunta, né? Onde você se sentiu feliz. Se você olhou para o rostinho do seu filho ou da sua filha e isso te gerou paz, conforto. Se você tem um cachorrinho que você cuida e isso faz com que seus afetos sejam transmitidos por ele. Se você entrou no templo e você sentiu paz, sentiu o amor de Deus. Se você se sente amado pelos seus amigos. Então, muda o foco dos seus pensamentos. Na hora que vierem esses pensamentos recorrentes, que são pensamentos negativos, troca esses pensamentos por experiências positivas que você já teve, sejam elas de qualquer ordem, nesses exemplos que eu acabei de dar. Quando você fizer isso, insistentemente, o seu cérebro ele vai começar a trabalhar na direção de
expelir os pensamentos recorrentes e negativos. Por quê? Porque ele vai começar a entender, nessa engrenagem mental, que você tem condição de ter pensamentos melhores, e que são esses pensamentos melhores que você se agrada, que você convida para estar na sua mente, tá? Então, isso vai fazer total diferença. Vamos ver aqui, tem uma pergunta aqui. Vamos lá para a pergunta. Eu ganho muito dinheiro, mas eu nunca consigo guardar. Isso é uma crença limitante? Sim, é possível que seja uma crença limitante. E as crenças limitantes, elas são autorrealizáveis, né? O que é uma crença limitante, Mônica? Uma crença limitante é tudo aquilo que você acredita. Se você acredita que você pode fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, você está certo, ou está certo. Mas se você acredita que você não pode, você também está certo. Por quê? Porque a crença, ela vem embalada na ação, né? Então, se você acredita que você não pode, qual é a sua ação? Cruzar os braços e falar assim, ó vida, ó céus, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, coitadinho de mim. E aí você age. Qual foi sua ação? Ficar parado ou parada diante do medo, né? Ou diante do desafio. E aí você não conquista aquilo que você almeja, aquilo que você quer. Agora, quando você acredita, eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir, o que acontece com isso? Acontece que você vai agir na direção daqueles resultados que você almeja, que você sonha, que você quer, que você tem como objetivo. Então, naturalmente, toda crença é autorrealizável. Tudo aquilo que você acredita é verdade. Se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. Ok? Que outra pergunta nós temos? Vamos lá. Eu tenho medo de me casar. Isso é uma crença limitante? Sim, pode ser uma crença limitante. Eu teria que conversar um pouco mais com você. Mas os medos, normalmente, eles são instalados a partir de crenças limitantes. Como que essas crenças limitantes acontecem? Provavelmente você teve uma experiência conjugal ou com algum namorado, né? Um relacionamento frustrado. Então, nesse relacionamento frustrado, você entendeu que relacionamento não é uma coisa boa. E aí, entendendo que relacionamento a dois não é uma coisa boa, toda vez que você se aproxima de um novo relacionamento, o seu cérebro, ele avisa assim, isso não é bom, isso te machuca, isso te faz sofrer. Por quê? Porque é um registro que já ficou na sua memória. Uma crença, ela é construída, ela é criada através de tudo que você viu, tudo que você ouviu e tudo que você sentiu. E isso se tornou uma crença para você, aquilo que você acredita. Muitas vezes ela não é real, muitas vezes é só a sua lente emocional que enxerga aquela experiência como uma experiência negativa. E aí, o que vai acontecer? O seu cérebro vai mandar comandos para você, emocionais, para você fugir daquela situação, para você sair daquela situação, porque essa situação é uma situação que te machuca, tá certo? Então, por isso, muitas vezes, você tem medo de se casar. O medo, ele sempre vem por causa de uma crença instalada, uma crença disfuncional, né? A crença de que o casamento é ruim. Talvez você viu seus pais brigando muito, talvez você acompanhou um divórcio e você sofreu muito, então você pensou assim, nunca vou casar na minha vida, porque eu não quero passar por isso, não quero que meus filhos passem por isso, é muita dor, muito sofrimento. Ou você viu seus pais casados, mas sempre brigando, sempre em conflito. Ah, então não pode ter conflito? Pode ter conflito, né? O conflito existe. Porque nós somos duas pessoas, e quando duas pessoas diferentes, de cultura diferente, de hábitos diferentes, se casam, o que acontece com essas pessoas? É ali que elas se conhecem de verdade. E muitos hábitos de um é irritante para o outro, né? Então, com isso, naturalmente, a pessoa pode
ter ali muitos conflitos, e você, como filho, como filha, se você acompanhou esses conflitos e eles eram conflitos intermináveis, você pode ter construído, sim, uma crença limitante de que casamento não é bom, que casamento é um ambiente só de brigas, e você não vai querer isso para a sua vida. Então, aí sim pode ter sido gerado medo também, ou pela sua própria experiência, ou pela experiência que você vivenciou através do casamento dos seus pais, tá bom? A Eva perguntou assim: eu tinha medo de me casar, achava que ia sofrer com todos, mas daí confiei no Senhor e nos conselhos da Mainha, deve ser da mãe dela, olha que bonitinho. E agora estou casada. Que bênção, isso é maravilhoso. Confiar no Senhor é o primeiro passo. Quando nós confiamos em Deus, nós perguntamos para Ele sobre as decisões que nós queremos tomar, nós apresentamos essas decisões, naturalmente Ele responde as nossas orações, né? E a resposta a essas orações gera muita segurança para nós. Por quê? Porque se Deus, que é nosso Pai Celestial, que tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, está aprovando uma decisão nossa, isso significa que a gente pode tomar aquela decisão com mais segurança, né? Vamos ver aqui se tem mais perguntas. Tem aqui, ó, um pontinho de interrogação. Vamos lá. O que são crenças limitantes? Ótima pergunta. Hoje caíram muitas perguntas, né, do que são crenças limitantes. Crenças limitantes é todo impacto emocional que você recebeu na infância. É construído na fase adulta também, tá? E na adolescência também. E como ela acontece? Como essas crenças limitantes são construídas? Através de fortes impactos emocionais ou por repetição. Então, por exemplo, se você sofreu um acidente e nesse acidente de carro, algumas pessoas da sua família que você ama muito se machucaram, você pode instalar no seu cérebro a crença limitante de que dirigir é muito perigoso. Dirigir leva as pessoas que eu amo para longe de mim, ou traz sequelas irreparáveis para as pessoas que eu amo. Você construiu aí uma crença limitante sobre volante, sobre dirigir, né? Então, por quê? Porque você sofreu um forte impacto emocional. Agora, eu vou te dar um exemplo de um impacto por repetição. O impacto por repetição acontece da seguinte maneira: vamos supor que você está dirigindo e alguém que está do seu lado, seu pai, sua mãe, de repente o próprio condutor, seu professor de direção, toda hora fala para você assim: ó, tá errado, ó, você tem que frear antes, ó, você não está dirigindo bem, olha para o retrovisor, ó, você tem que passar a marcha. Se você se sente muito pressionado e várias vezes nessa experiência de aprender a dirigir, você tem a sensação, não é tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você sente. Se nesse momento dessa experiência, onde você está aprendendo a dirigir, você tem a sensação, né, o sentimento de que você é incapaz, você instala na sua mente uma crença limitante de capacidade. Ou seja, todo mundo consegue dirigir bem, mas eu sou um fracasso total. Eu não consigo. Dirigir não é para mim. Pronto, você instalou uma crença por repetição, tá? Então, tem várias formas, tanto por um forte impacto emocional, por repetição, de você construir crenças limitantes. Da mesma forma, você constrói crenças fortalecedoras também. Mas isso a gente vai deixar para uma próxima live, tá bom? Que eu vou ensinar o passo a passo aqui para vocês, na próxima live, sobre como construir crenças fortalecedoras, como eliminar crenças limitantes e construir crenças fortalecedoras para você voar alto, para você conquistar os seus objetivos, suas metas, seus sonhos, seja em qualquer pilar da sua vida, no casamento, com os filhos, com os amigos, no pilar financeiro, para você ganhar mais dinheiro, no pilar saúde, para você conseguir emagrecer, estar com as suas taxas, né, equilibradas, você está com a sua saúde equilibrada. A gente vai falar sobre tudo isso na próxima live, que vai acontecer quinta-feira. Toda terça e quinta nós temos lives nesse horário, que você não pode perder e não pode deixar de convidar aquele seu amigo precioso, valioso para você também, para ajudá-lo, tá? Então, vamos lá.
A Eva perguntou assim: como podemos saber se a pessoa tem começo de depressão? Olha, pergunta interessante. Como podemos saber se a pessoa tem começo de depressão? A depressão, ela tem alguns sintomas que são visíveis. Quais sintomas visíveis? A pessoa pode sentir sono demais ou pode perder o sono. É ambíguo mesmo, tá? Tem algumas pessoas que sentem uma insônia terrível e tem algumas pessoas que sentem um sono mortal, tipo assim, parece que o sono não vai acabar nunca, sabe? Por mais que a pessoa dorme, mais ela sente vontade de dormir. Então, esse é um dos sintomas da depressão. Veja bem, você não pode pegar um sintoma isolado e se caracterizar ou caracterizar alguém, diagnosticar alguém como uma pessoa depressiva ou deprimida, tá? Mas é importante ter vários aspectos da pessoa que está apresentando alguns comportamentos que, na sua opinião, essa pessoa possa estar com depressão. Então, você vai analisar vários comportamentos, mas se eles estiverem em conjunto, procura um especialista, tá bom? É muito importante procurar um médico, de preferência um psiquiatra, um psicólogo, para fazer um diagnóstico assertivo, fidedigno, tá bom? Então, um dos sintomas é esse: é você observar que a pessoa está sentindo sono exagerado ou que ela tem insônia exagerada e constante. Um outro sintoma: muitas pessoas perdem por completo o apetite. Já outras pessoas sentem uma fome parece que o estômago não tem fundo, ela come, 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 come compulsivamente e não para de comer e a fome não acaba. Não é fome, é porque no quadro depressivo, muitas vezes a pessoa ela não consegue acessar a zona de prazer, né? Tem muitas pessoas que não conseguem acessar a zona de prazer. Então, o que elas fazem? Elas comem, porque elas encontram na comida a resposta para o prazer que elas sentem necessidade. Todos nós temos necessidade de sentir prazer, afinal de contas, nós somos seres humanos. Então, a nossa vida ela é recheada por prazer, por lazer, por alegria, por euforia, por tristeza, tem tudo isso aí. Por isso que só olhar para uma pessoa e ver essa pessoa triste não pode diagnosticar essa pessoa como uma pessoa com depressão, né? Na verdade, essa pessoa pode sim estar com depressão se ela tiver várias características de uma pessoa depressiva. Então, vamos lá, eu dei uma característica: sono em excesso ou insônia. A outra característica é fome em excesso ou falta de apetite, muita falta de apetite. Uma outra característica da pessoa depressiva é uma pessoa que não quer se socializar, ela não sente vontade de estar perto de ninguém, ela não quer conversar com ninguém, para ela é um esforço sobre-humano estar no meio de pessoas, ela prefere estar sozinha o tempo todo. Essa também é uma outra característica de uma pessoa depressiva. A pessoa, quando sente vontade de chorar, do nada, está aqui conversando, brincando, interagindo, de repente dá aquela vontade de chorar, uma vontade forte de chorar, é uma característica também. Se isso acontece uma vez ou outra, tá tudo certo, né? Não tem problema. Às vezes você está na TPM, às vezes realmente você lembrou de algo ali naquele momento que gerou um sentimento, uma emoção negativa, mas pode ser que isso esteja acontecendo frequentemente, com muita constância. Se estiver acontecendo frequentemente, com muita constância, então você tem que ficar de olho se você tem todos esses outros sintomas, ou pelo menos 3 ou 4 desses sintomas, porque pode sim caracterizar uma depressão. Que mais? Se você está triste por uma semana, ok, tristeza é uma coisa que todos nós sentimos. Mas se você está triste por 15 dias, 20 dias, 30 dias ou mais, opa, é um sinal de alerta. Você está triste todo esse período de tempo, não tem nada que te alegra, então fica atento, porque você pode sim estar com sintomas da depressão. A Janinha perguntou assim: a depressão sempre tem sintomas?
aparentes, tipo pessoas que trabalham demais e fica difícil detectar? Tem. Inclusive, a gente dá. Eu não sou muito fã de nomes, mas esse nome é um nome muito conhecido mundialmente, né? Workaholic. O que significa workaholic? É aquela pessoa, work vem de trabalho, né? É aquela pessoa que trabalha sem parar. Se pudesse, ela nem dormia, só trabalhava. Por quê? Porque ela está negociando com a tarefa, muitas vezes, de ser quem ela é. Talvez ela está negociando com uma tarefa angustiante, né? Talvez a perda de um ente querido, talvez dívidas, talvez um casamento frustrado, talvez um filho doente. Tem N motivos, N razões para a pessoa querer fugir da realidade. Então, algumas pessoas fogem da realidade como? Algumas pessoas fogem da realidade indo para baladas, outras pessoas fogem da realidade bebendo, se embriagando, outras pessoas fogem da realidade desenvolvendo vícios, né? Às vezes com drogas, com cigarro. Outras pessoas fogem da realidade indo só para parques, não tem responsabilidade, comprometimento com nada na vida. Então, assim, toda forma de comportamento que não tem equilíbrio é disfuncional. Se é disfuncional, então significa que tem aí por trás desse comportamento um indício de que essa pessoa não está saudável emocionalmente, tá? Ou que nas relações sociais tem algo de errado acontecendo, tá bom? Outra pergunta que tem aqui da Eva, pode vir de inveja? O que que pode vir de inveja? A depressão? Eu acho que sim, né? Não, Eva, a inveja não é um comportamento de uma outra pessoa que tem esse poder e essa influência sobre um outro, né? Na verdade, a inveja é um sentimento, é um comportamento do outro. O que é do outro, fica com o outro, não respinga na gente. Pode respingar na gente? Pode. Mas não dá para a pessoa responsabilizar esse outro com sentimentos e comportamentos invejosos pela depressão dela. Se esse outro tem comportamentos invejosos, o que essa pessoa que está se sentindo deprimida precisa fazer? Uma blindagem. Ela precisa se proteger desses comportamentos invejosos. Por quê? Porque são comportamentos tóxicos, né? Então, se essa pessoa está sendo invejada e esse comportamento invejoso está sendo prejudicial para essa pessoa a ponto dela deprimir, então ela precisa tomar algumas medidas. Uma das medidas são quais? Uma das medidas é cortar essa relação. Por quê? Porque estar num relacionamento tóxico, seja com amigos, seja com familiares, seja com parentes, seja com vizinhos, isso vai fazer com que você se intoxique cada vez mais. E se você se intoxica cada vez mais, você vai adoecer, sim. É possível chegar num quadro depressivo? Sim, é possível chegar no quadro depressivo, mas não é porque a pessoa é invejosa que você está deprimido. Você pode estar deprimido por causa dos comportamentos de inveja da outra pessoa que estão afetando você. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar esses afetos. Como você vai trabalhar esses afetos? Entendendo que o que é do outro tem que ficar com o outro, não é seu. Se ele tem inveja, o problema é dele. Agora, se os comportamentos dele são comportamentos ofensivos, que deprimem você, primeira medida é corta esse relacionamento, afasta essa pessoa de você, tá? Agora, Mônica, se não é possível cortar esse relacionamento e nem afastar essa pessoa de mim, porque essa pessoa é meu marido. Ou não é possível porque essa pessoa é meu irmão, é minha irmã. Ok. Então, nesse caso, você vai fazer uma blindagem. O que é uma blindagem? Você vai se proteger dessas coisas. Você vai se proteger, por exemplo, você vai fazer uma blindagem. O que seria uma blindagem contra a inveja? Você vai fazer uma blindagem contra a inveja da seguinte maneira: você vai imaginar
que você tem uma bolha protetora aí, como se fosse de vidro, mas é um vidro feito com uma fórmula de aço, por exemplo, que ninguém consegue passar, nenhum sentimento consegue passar, nenhum olhar maldoso consegue passar, nenhum comportamento disfuncional consegue passar, porque você se blindou. E essa blindagem é mental, você faz essa blindagem acontecer mentalmente. E isso é totalmente possível. Por quê, Mônica? Como que seria isso? Porque é o seguinte, a nossa mente, ela não consegue identificar o que é real do que é imaginário. Se você sonhar que você está caindo, você vai ter todas as sensações no seu corpo de que você está caindo. Mas você acorda e você, ufa, ainda bem que eu acordei, estou na minha cama, era só um pesadelo, né? Então, isso significa que você tem domínio sobre a sua mente. Como? Você pode potencializar a sua mente para pensar positivo, você pode potencializar a sua mente para pensar na direção daqueles sonhos, daquelas metas, daqueles objetivos que você quer alcançar. Você pode potencializar a sua mente para blindar, para se proteger contra um comportamento que é um comportamento disfuncional, um comportamento que te machuca, que te incomoda. Você pode e consegue fazer isso, tá? A Eva está perguntando o seguinte, mas se no caso não for eu, como posso ajudar essa pessoa a blindar? Traz essa pessoa para essas lives. Essas lives que acontecem aqui, Eva, toda terça e quinta, 5 da tarde, aqui em Utah, e 21 horas no horário de Brasília, nessas lives eu ensino técnicas maravilhosas e simples para você usar no seu dia a dia. Essas técnicas maravilhosas e simples você pode utilizar e seus amigos, seus familiares também podem utilizar. Você vê que eu já ensinei aqui, nesse pouco período de tempo, 3 técnicas muito interessantes sobre depressão, sobre inveja, né? Mas, assim, passa despercebido, porque se você não estiver muito concentrado, você não percebe que eu estou ensinando técnica, de tão simples que elas são. E sabe o que é interessante? Que, normalmente, a gente pensa assim, as coisas para funcionar, para valer a pena, tem que ser muito complicado, muito difícil, muito desafiador. Não, é engano nosso. Sabe por que é engano nosso? Quando Moisés estava no deserto e aquelas pessoas foram picadas pelas serpentes voadoras, ele disse assim, olha, vocês só precisam olhar para o meu cajado, que está transformado numa serpente de bronze. Se você apenas olhar, você vai ser curado. O que a pessoa precisava ter? 2 atributos. 1, fé, de que aquilo era possível, e 2, ação. Ela tinha que olhar para a serpente. Mas se ela não tivesse fé e nem ação, ela não ficava curada. E isso aconteceu para muitos que foram picados ali pelas serpentes voadoras. Por quê? Porque eles não tiveram fé, não exerceram fé, e também fé sem obras é morta, eles não agiram, né? A ação era simples, era só olhar para a serpente. Então, muitas vezes, essas técnicas que eu ensino aqui são técnicas simples de serem colocadas em prática, mas por causa da simplicidade da técnica, muitas vezes a gente fala, isso não funciona, isso não tem efeito, e a gente não faz, aí não vai funcionar mesmo, né? Só vai funcionar se você colocar em prática, você só vai ter certeza se funciona ou não se você colocar em prática. Então, coloque em prática, você não tem nada a perder, o não você já tem. Né? Ou seja, aquilo que não está funcionando, aquilo que está chato na sua vida, já está estabelecido aí. Agora, você pode testar uma mudança de comportamento, utilizando algumas técnicas e verificar se os resultados mudaram, ou você continua com o mesmo comportamento e, obviamente, você vai ter os mesmos resultados, porque comportamento é repetitivo, gera resultados repetitivos. O que muda resultados é comportamento modificado, gera resultados diferenciados. Então, a Eva perguntou assim, mas se no caso não for eu, como posso ajudar essa pessoa a blindá-la? Eu já respondi. Traz ela para a live, tá? Manda essa live agora para ela. Tem esse aviãozinho aqui embaixo. Aproveita agora. Manda esse aviãozinho, pelo menos para 5 dos seus amigos, para que eles possam, né, estar aqui com a gente, agregar valor às suas vidas, aprenderem, se desenvolverem. Isso é muito gostoso. Por quê? Porque você vai ter amigos à sua volta com inteligência emocional desenvolvida, gratuitamente, toda terça e quinta-feira aqui no meu Instagram,
tá bom? E também no meu YouTube. Vamos ver se tem mais perguntas? Tem. Olha aí, a próxima pergunta é, deixa eu tomar água. Essa pergunta aqui são duas, na verdade. Quer ver? Eu vi ela no Stories. São duas perguntas, mas eu tenho que primeiro fazer a primeira pergunta. Ah, sumiu. Era essa aqui a primeira pergunta que eu vi, estava na sequência. Ó, como lidar com um parceiro 0% de planejamento e eu 100% ansiosa? Tenho me sentido triste por não planejar. Olha só. Os parceiros, na maioria absoluta das vezes, eles são diferentes de nós, né? São pessoas diferentes. Até os gêmeos idênticos são diferentes, têm gostos diferentes, têm ações diferentes, comportamentos diferentes, né? Então, você imagina, você casou com uma pessoa, você vive com uma pessoa e essa pessoa não tem o hábito desenvolvido de planejar, mas você tem. Então, vai gerar conflito isso? Com certeza, porque um está indo na direção do sul e o outro está indo na direção norte. E aí, o que, que acontece? Imagina, duas pessoas puxando uma corda, cada uma puxando para um determinado lado. O que, que vai acontecer? Ou a corda arrebenta e cada uma vai para o seu lado, ou ficam os dois brigando ali, fincou o pé, fica brigando ali para puxar a corda para um lado para o outro, mas não vão a lugar nenhum. Diferente das pessoas que alinham seus pensamentos, alinham seus hábitos, alinham seus planejamentos e seguem juntos na mesma direção. Então, é angustiante? É sim. Mas eu vou te contar uma experiência que eu tive com uma cliente com o mesmo quadro que você. Ela se apresentou exatamente assim: olha, eu sou uma pessoa tão organizada, eu tenho um caderno de planejamento financeiro, tudo que eu gasto na rua eu anoto ali, tudo que eu tenho uma fotografia financeira. Tudo que eu uso, tudo que eu não uso, eu sei exatamente como que está meu mês, como vai ser o mês que vem, se eu posso poupar ou não, se eu posso investir ou não, se vai sobrar dinheiro ou não. Já o meu marido não anota nada nesse caderno, nessa planilha, ele gasta de forma desenfreada, não sabe quanto botou de combustível, não sabe quanto que gastou no supermercado, não sabe se tem dinheiro para pagar a conta de luz, não sabe se já debitaram ou não na conta dele o seguro do carro, é tudo assim, todo descontrolado. Isso gera angústia? Claro que gera. Por quê? Porque duas pessoas que vivem juntas precisam ter planos futuros juntas, né? Afinal de contas, quando se casam, ninguém se casa pensando assim, ah, eu vou casar hoje, vamos separar amanhã. Não, normalmente as pessoas se casam e permanecem casadas por bastante tempo. Então, o que fazer quando o seu parceiro é zero planejamento e você é 100% planejamento? Você vai ter que aprender a lidar com essa circunstância. Ou você conversa com ele, traz ele para perto e fala assim: olha só, eu não acredito que funciona a gente viver dessa maneira, sem um planejamento. Nós precisamos organizar um planejamento. Ou você conscientiza ele disso, ou você planeja sozinha. Só que, Mônica, é complicado, né? Planejar sozinha, afinal de contas, num casamento, a decisão tem que ser dos dois. Se os dois querem economizar para comprar um carro, uma casa, pagar uma dívida, os dois têm que fazer sacrifício, não é só um. E só um se organiza, então o outro não faz nenhum sacrifício. Só quem vai fazer sacrifício é aquele que se organizou. Eu concordo com você. Então, se isso está acontecendo no seu relacionamento, aí eu te pergunto, tá? Aí é uma pergunta minha. O que que está faltando nesse relacionamento? Está faltando uma palavrinha que começa com a letra D, de dado, e termina com a letra O, de Oliveira. Está faltando diálogo. Por quê? Porque o diálogo traz muita clareza para o casal. Quando você, de repente, fala uma coisa de forma brusca e seu marido se sente ofendido,
mas você não quis ofendê-lo, só que você estava num momento ruim, você estava de TPM, ou então você estava chateado com algum problema sério que você tem para resolver, e a sua mente está aquele turbilhão de pensamentos negativos, e aí ele chega numa má hora, faz uma pergunta nada a ver, e você teria que parar para responder aquela pergunta com qualidade, e você responde de qualquer jeito, e aquilo gera, né, sentimentos de frustração, e gera conflitos no casamento. Por que que isso acontece? Porque o seu marido tem uma lente emocional, seu cônjuge, e você tem outra, né? Até a gente que usa lente, você acredita? Essa minha lente aqui, olha que interessante. Essa minha lente tem 1 grau, essa tem outra, uma para perto, outra para longe. Agora você imagina uma única pessoa. Agora você imagina 2 pessoas distintas que se casam, que se relacionam, vão morar na mesma casa, com hábitos diferentes. Gera conflito? Claro que gera, porque a lente emocional do seu cônjuge é totalmente diferente da sua lente emocional. Ou seja, a forma como ele enxerga o mundo, a vida, é a forma como ele foi criado, é a forma como ele vivenciou as experiências dele. As experiências de dinheiro e de falta de dinheiro, as experiências de casamento e de divórcio, as experiências de saúde física e as experiências de doença. Então, cada um tem as suas experiências e essas experiências é o que forma a sua visão de mundo, que a gente chama de lente emocional. Então, a sua visão de mundo é: eu preciso me organizar, eu preciso fazer uma planilha, eu preciso saber onde está o dinheiro. A do seu marido: que nada, dinheiro entrou, eu vou pagando as contas e que der para pagar, paga, então eu faço sorteio, essa eu pago esse mês, essa eu não pago, e assim eu vou. Gera muita angústia assim. Precisa ter diálogo, sentar e alinhavar esses pontos, né? E diálogo, gente, muitas vezes é muito complicado no relacionamento a dois, sabe por quê? Porque muitas vezes, quando o casal senta para conversar, eles sentam no ambiente da casa, é um ambiente que eles já dominam, que eles já conhecem. Então, nesse ambiente da casa, que eles já dominam, já conhecem, aí daqui a pouco eles já estão gritando, o outro já não está ouvindo mais, porque já ficou com raiva, já se sentiu ofendido, aí ele blinda os ouvidos, o cônjuge pode falar o que quiser, que não vai entrar de jeito nenhum. Então, o que eu sugiro? Quando você quer discutir algum ponto importante na sua relação, convida seu cônjuge para um passeio. Vai jantar juntos. Depois do janta, desfruta daquele momento agradável. No final do jantar, você fala: oh, meu bem, queria tanto combinar uma coisa com você. Ou até durante o jantar, depende do tom de voz que você coloca. Não é o que se fala, é como se fala, né? Então, com tom de voz amável, né? Com desejo realmente de conquistar aquele espaço ou aquele novo hábito, você pode entrar por uma via, você pode dizer: olha, eu tenho assistido algumas lives, eu tenho lido alguns livros, ou mesmo você pode falar da sua própria característica, né? Eu acho que a organização traz bons resultados. Geralmente, a ficha cai para as pessoas quando elas veem alguém aplicando aquele princípio, né? Então, se você tiver paciência, aplique o princípio da organização e do planejamento, e depois do princípio da organização e do planejamento, apresenta isso, os benefícios que isso traz. Ou ainda, você pode ver isso em algum filme, algum livro, ou alguma live, algum conteúdo que pode gerar consciência. Muitas vezes, o cônjuge tem um determinado comportamento que não é funcional, não agrada, porque falta consciência. Então, você pode gerar consciência nele, mas com muita habilidade, é cirúrgico. Por que é cirúrgico? Porque, às vezes, se você não tiver tato, habilidade, né, e a forma como você fala não for agradável aos ouvidos, ao invés de você conseguir trazer seu cônjuge para perto de você e ajudá-lo a fazer uma mudança, você vai fazer com que ele se afaste, com que ele fique cada vez mais distante, e aí é que o planejamento não vai acontecer mesmo. Ou então, se você impõe algo, tem que ser assim, é assim que eu quero, é assim que eu gosto, e ponto final. Isso não funciona nem com criança, né? Por quê? Porque as crianças de hoje são diferentes de nós, que fomos crianças, que a gente, né, meio que era vaquinha de presépio. Era sim, sim, não, não. O pai falava, a mãe falava, a avó falava, o tio falava, o professor falava, a gente simplesmente abaixava a cabeça e era isso mesmo.
Hoje não, nossas crianças argumentam, elas perguntam, elas querem saber os motivos pelos quais aquela decisão está sendo tomada. Imagine o seu cônjuge, que é uma pessoa adulta, que tem uma convivência social, que tem uma lente emocional, tem uma forma de ser, né? Então, muita habilidade para isso fazer com que vocês se aproximem, ao invés de se afastar, né? Então, a forma como você fala vai fazer toda a diferença. Agora, não falar também, eu não sou a favor, tá? Por que eu não sou a favor? Porque tem uma frase que eu carrego comigo que faz toda a diferença na minha vida. É o seguinte: para o mal vencer, basta o bem se calar. Então, se você quer uma mudança, que é uma mudança que vai gerar progresso espiritual, financeiro, emocional, no relacionamento, em qualquer área da sua vida, então não deixe de falar. É importante falar, tá bom? Mas é só ter o cuidado do como se fala. Não é o que se fala, é o como, tá bom? A Alana está dizendo assim: gostaria de saber o que fazer para amar meus pais genuinamente. Eu não tenho esse amor pelos meus pais. Oh, querida, deixa eu te falar, Alana. Por mais difícil que possa parecer, e essa é uma resposta muito diretiva, mas é a resposta real que funciona, tá? Então, eu não gosto de ensinar o que não funciona. Eu ensino o que funciona. O que funciona é: o amor é uma escolha. O amor é uma decisão. Você, por mais que não pareça, você decide amar ou não uma pessoa. Agora, o amor é construído depois que você decide, eu vou amar. Depois que você escolhe, eu vou amar. Ele é construído? Sim, ele é construído. E como é que ele é construído? Ele é construído através das ações. Porque só pensar que ama não resolve o problema, porque não é telepático, né? A outra pessoa não vai adivinhar que você a ama. Só sentir amor também não é funcional. O amor, ele precisa ser operacionalizado. Que é isso, Mônica? Amor operacionalizado. O amor operacionalizado é aquele amor que entrega ação, que entrega comportamento. Então, como é que você pode amar os seus pais genuinamente? Através de ações de serviço. Comece a servir seus pais. Entenda que seus pais erraram muito com você. Provavelmente é por isso que você tem dificuldade em amar seus pais, porque talvez eles tenham errado muito com você. Mas se você aplicar a ideia de que os seus pais, eles fizeram tudo o que eles podiam com o que eles tinham, e o que eles tinham emocionalmente, intelectualmente e comportamentalmente era tudo que eles aprenderam com os seus avós, e tudo que seus avós ensinaram aos seus pais foi o que eles aprenderam com os pais deles, que são seus bisavós, você vai entender que foi um efeito cascata, que seus pais foram infelizes talvez na sua criação, agiram de uma forma que bloquearam o amor que você deveria sentir por eles, porque eles foram infelizes nas ações deles. Mas para isso existe o bálsamo que eu chamo de o bálsamo de Gileade. Qual é o bálsamo de Gileade? É o perdão. O perdão é a ferramenta mais poderosa do universo depois do amor. Por quê? Muitas vezes a gente acha que perdoando a gente vai estar entregando algo para o outro, mas não. Perdoando, você vai estar entregando para você, você vai estar resgatando para você a sua paz. Porque você rompe as correntes que te prendem às mágoas, aos ressentimentos, às dores. Você rompe essa corrente e você deixa ir a dor, a mágoa, o ressentimento, as lembranças disfuncionais, as memórias, né, que judiam de você, que maltratam você.
E você abre o lugar para o novo. Porque imagina, o que é uma pessoa algemada, acorrentada na mágoa, no ressentimento? Ela não consegue amar mesmo, porque amor é liberdade de expressão, é liberdade de ser, né? Então, quando você se liberta disso, é como se você abrisse as portas de uma prisão e você contemplasse a natureza, contemplasse o universo, contemplasse a sua vida, a sua liberdade. Entende? Então, amar é uma escolha, e além de amar ser uma escolha, é uma decisão construir esse amor. Como construir esse amor? Através de atos de serviços, depois de aplicar o perdão. Tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Vamos ver se tem mais pergunta? Tem mais perguntas aqui, ó. Vamos ver nossas próximas perguntas aqui. Todos os dias acordo com uma angústia muito grande. Dá até uma dor no peito. Faço exercício de... Vamos ver se está com... não tem. Faço exercícios de... Então, não completou. Bom, então, essa dor no peito pode ser, Wanda, muitas vezes a dor no peito pode ser uma angústia que você está guardando de algo que você não colocou para fora, tá? Pensa, por exemplo, quando você come um alimento que te faz mal, não te cai bem, sabe? Te dá aquela náusea, aquele enjoo, seu estômago fica embrulhado. Você só consegue ficar bem de volta quando você vomita, quando você põe aquilo para fora. Emocionalmente é assim também. Vocês já ouviram falar que uma pessoa que engole muitos sapos, engole sapo, essa expressão de engolir sapo é quando ela é desrespeitada muitas vezes numa convivência, né? E aí ela engole sapo do chefe, engole sapo do cônjuge, engole sapo do filho. O que acontece com esses sapos? Chega uma hora que eles começam, né, a pular, a cracalejar. E aí, não tem sapo que fique dentro de você calado. Não tem. Então, parar de engolir sapos, falar o que você sente, o que você pensa. Ah, Mônica, mas eu não posso falar o que eu sinto, o que eu penso. Nossa, mãe, se eu falar o que eu sinto, o que eu penso, sou demitida. Ah, se eu falar o que eu sinto, o que eu penso, nossa, vai dar em divórcio. Ah, se eu falar o que eu sinto, o que eu penso, vai dar morte. Não é o que se fala, é como se fala. Agora, tem que ter muito cuidado, porque se você não fala, de quem que você está causando a morte? A sua própria. Porque emocionalmente, você vai adoecendo sem perceber. Mas o corpo fala. E o corpo está falando aí, ó. Eu sinto uma dor no peito quando eu acordo. Você vai precisar fazer um diagnóstico. Você pode ir no médico, fazer um exame para saber se você não tem problema cardíaco. Depois de feito esse exame, aí o que você vai fazer? Você vai identificar de onde está vindo essa dor. Porque toda dor emocional, quando ela não é exposta, ela arrebenta no corpo, arrebenta na pele. Muitas pessoas têm problemas, psoríases, problemas de pele que acontecem por causa de um problema emocional que não é tratado, né? Muitas vezes a pessoa tem o segundo cérebro do indivíduo é o intestino, né? É reconhecido cientificamente como segundo cérebro. Então, se você está tendo disenteria, se você está engordando e não consegue emagrecer, mesmo se alimentando corretamente, se você sente muita dor no estômago, nessa região aqui, né, da pelve, que é onde fica localizado o seu intestino, o que significa? Que as suas emoções tóxicas estão ali, alojadas ali. Por quê? Porque elas não estão saindo, elas não estão sendo verbalizadas, comunicadas. E se você não pode comunicar com a voz para aquela pessoa, você pode fazer o seguinte, você tem algumas opções. Às vezes não dá mesmo para falar com aquela pessoa. Às vezes a pessoa morreu, ou às vezes a pessoa é muito intransigente, ou às vezes é seu chefe, realmente não tem como. Se você for falar, você vai ser demitido, você precisa desse emprego.
Então, você tem duas opções que eu costumo orientar, que inclusive já funcionou para mim, já funcionaram para mim. Uma delas, você vai para um saco de pancada na academia, coloca sua luva e soca, 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 chuta e coloca tudo para fora. Assim você não vai guardar nada no seu corpo para adoecer. A segunda opção é você pegar uma foto da pessoa, pega lá na internet, né? Hoje todo mundo tem internet. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, pega uma foto da pessoa, olha bem para aquela foto e descarrega. Fala tudo que você tem que falar, sabe? E se a pessoa morreu, mesma coisa. Pega uma foto da pessoa e fala tudo que você tem que falar. Isso serve tanto para coisas ruins, mágoas, ressentimentos que você tem, quanto para coisas boas. Às vezes você tem coisas muito boas que você quer falar para aquela pessoa, mas você não consegue por alguma razão. Às vezes ela já morreu, às vezes ela já saiu da sua vida, mas você queria muito expressar esses sentimentos. A mesma técnica funciona também. Faça isso, você vai ver como você vai se tornar uma outra pessoa, tá? Ou ainda, se o problema não é com o outro, se o problema é com você. Ah, Mônica, eu estou fazendo uma leitura aqui dos meus sentimentos e eu estou entendendo que essa dor que eu sinto no peito toda vez que eu acordo está ligada aos meus ressentimentos, sentimentos que eu tenho sobre mim mesma, que são sentimentos de dor, de mágoa, de culpa, né? São sentimentos que eu tenho em relação a mim, do passado, da pessoa que eu fui, ou de alguma escolha que eu fiz que não foi tão assertiva, ou porque eu fui uma mãe muito punitiva, ou porque eu fui uma esposa que deixou a desejar e eu mesma causei o meu divórcio. Quanto mais você ficar alimentando esse sentimento de culpa, pior seu sentimento vai ficar, tá? Então, o mesmo perdão que eu te orientei, que vai te libertar das correntes que te prendem a uma outra pessoa, à sua história do passado, você precisa romper essas correntes. Como? Se oferecendo perdão, né? O auto-perdão tem uma fórmula mágica de libertação da dor e do sofrimento e das angústias. Então, da mesma maneira que você oferece perdão para o outro, ofereça também esse perdão para você, tá bom? Porque você, nessa lista de pessoas que você tem para perdoar, tem que ser a número 1 nessa lista. Você precisa ser a pessoa número 1 para se perdoar. Por quê? Porque o perdão desintoxica. Você vai ter mais saúde emocional, psicológica e física depois que você aplicar o perdão, tanto para você mesmo quanto para o outro, tá? O que mais que nós temos aqui? Temos mais perguntas. A Aline perguntou assim: quero prosperar financeiramente e trabalho muito para isso, mas não consigo e me frustro. O que fazer? Olha, Aline, essa é uma pergunta clássica e muito importante. Você foi muito feliz na sua pergunta, na sua colocação. O que você vai fazer para prosperar, mesmo trabalhando muito e sem conseguir prosperar? Se sentir frustrada. Você vai fazer duas coisas importantes. Você vai avaliar se você não está trabalhando demais por um preço que é extremamente acessível para o seu cliente, mas não é compensatório para você. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque geralmente nós fazemos assim, a gente não quer perder cliente. Então, para não perder cliente, a gente coloca o preço lá embaixo. Não, eu vou trabalhar igual um camelo para poder ter cliente. Só que você não tem dinheiro, né? Por quê? Porque eu sei da sua história, você tem salão. Salão tem muitos custos. Salão de beleza tem muitos custos. Tem o custo do próprio salão, tem o custo do material, né? E tem as suas horas também. Então, calcular muito bem quanto você está entregando e quanto você está se validando pelo serviço que você presta é muito importante. Olha, eu tive um mentorado, uma época, que ele cobrava um valor que era um valor na média, tá? Do trabalho que ele prestava. Só que ele estava no mesmo jeito que você. A queixa dele era essa: eu trabalho demais e eu não ganho o suficiente para poder sobrar nenhum dinheiro para minha família.
Vai chegar o Natal, eu não consigo comprar um presente de qualidade para meus filhos. Eu não consigo me dar o direito de tirar férias, porque se eu tirar férias, eu estou quebrado. Eu não consigo sobreviver no mês seguinte. Como eu vou pagar o aluguel? Não tem nem como. Essa era a realidade dele. Eu orientei ele a fazer o seguinte, ó, dobrar o preço dele. Dobra seu preço. Vai ficar com você quem gosta do seu trabalho. Quem valoriza o seu trabalho. Ele, não, eu não posso fazer isso. Entrou em pânico. Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Imagina se eu dobrar meu preço. Aí é que eu não vou ter cliente mesmo. Ele dobrou o preço, mas ele fez, tá? Porque ele estava pagando uma mentoria comigo e ele tinha que seguir as minhas orientações se ele quisesse resultado. Porque o resultado só vem quando você segue a orientação do seu mentor. Se você não segue, você não pode transferir responsabilidade para o seu mentor. Você não fez o que ele te orientou, né? E aí ele falou, tá bom, hein? Eu vou fazer, mas eu quero resultado. Ok, ele fez isso. Ele fez isso e aplicou algumas outras estratégias no negócio dele, que foram estratégias simples, não dependeram de investimento, tá? Essas estratégias foram estratégias operacionais, que ele entregava valor agregado ao negócio dele. Resultado, ele foi surpreendido, porque nenhum cliente cancelou com ele, nenhum. Todos os clientes fidelizaram com ele, porque entenderam que gostavam do serviço que ele prestava e que não valeria a pena arriscar. Imagina, Aline, se uma pessoa vai... Ó, e eu vou te contar uma experiência minha pessoal, tá? O meu cabeleireiro aqui é brasileiro. Ele mora a 1 hora da minha casa. Mas eu passei pelas mãos de 3 cabeleireiros aqui, 3. Sem desmerecer ninguém, sem criticar ninguém. 3 cabeleireiros fizeram progressiva no meu cabelo. Ficou terrível. Meu cabelo não alisou. Eu gosto do meu cabelo liso. Eu faço esses cachinhos na ponta aqui só para dar um ar de leveza. Mas eu gosto do meu cabelo liso porque ele é cacheado, é lindo, maravilhoso. Adoro meus cachos. Mas eu não tenho tempo suficiente para poder ficar cuidando de cacho toda vez que eu acordo. Então, eu fiz com 3 profissionais. Meu cabelo não ficou liso. Foi uma tragédia para mim, porque você imagina, ficar 3 horas e meia na mão de um cabeleireiro, puxando seu cabelo para deixar ele liso, e no dia, 2 dias, 3 dias depois, você vê seu cabelo que não está liso, não funcionou. O trabalho todo e as horas despendidas para aquilo, e o dinheiro gasto. Resultado. Uma amiga minha falou assim: olha, eu tenho um cabeleireiro, meu cabelo é pichain, e ela é linda, maravilhosa, mas o cabelo dela mesmo é bem difícil de alisar. Ela falou o seguinte: ele foi a única pessoa que conseguiu alisar meu cabelo. Aí eu falei: maravilha, vou nele, né? Fui nele. Realmente, ele alisou meu cabelo. Sabe quanto tempo tem que eu tô com ele? 4 anos. Sempre paguei o mesmo valor, que era aqui, dava um total de $100. Para ele poder cortar meu cabelo, cortar as pontinhas, né? E fazer o alisamento no meu cabelo. Esse ano, quando eu procurei ele, esse mês, né? Falar ano, porque o ano está acabando. Esse mês, quando eu procurei ele, tinha lá uma agenda tecnológica que ele mandou para o WhatsApp de todos os clientes, eu acho que de amigos também, uma agenda digital. E era para clicar ali nessa agenda digital o que queria fazer. Então, o corte estava um preço, progressiva outro preço, e aí vários preços do serviço que ele presta. Sabe quanto que foi a progressiva? Para $200. De 100 foi para 200. Aí eu falei assim, oh, uau, por que aumentou tanto? O preço que eu pagava era 100. Aí ele falou, eu sinto muito, eu estou com a minha agenda lotada e eu não consigo diminuir o valor. E eu ainda falei assim, mas o meu, você não usa seu produto. É o meu produto que eu trouxe do Brasil, que uma amiga trouxe, essa mesma amiga, né? Aí ele falou assim, mas não vale a pena para mim, porque o mesmo tempo que eu tenho, que eu gasto para aplicar o produto, é a mesma mão de obra, é o mesmo trabalho, é o tempo que eu gastaria com o cliente que vai fazer com o meu produto. Então, não faz sentido nenhum eu pegar o seu trabalho para fazer
na metade do preço, Mônica. Eu sinto muito, de verdade. Adoro você como minha cliente. Adoraria ter você continuando comigo, mas eu preciso cobrar o valor novo. E resultado, o que que eu fiz? Agendei, porque eu já fui em 3 profissionais que não conseguiram fazer meu cabelo. Eu não vou arriscar o quarto, entende? Vou arriscar o quarto profissional para ter frustração e desapontamento? Não vou, entende? Então é assim, psicólogos e psicólogos, profissionais de salão de beleza e profissionais especialistas de beleza, especialistas de beleza. É assim com médicos e médicos. Gente, tem médico que cobra aí uma sessão, sei lá, R$ 800 no Brasil. E não tem agenda até julho do ano que vem. Por quê? Porque é um ótimo profissional. Então, Aline, aumenta o seu valor, tanto emocional quanto financeiro, para as pessoas pagarem aquilo que vale, porque você merece. Eu conheço o seu trabalho, morei em Curitiba, já fiz meu cabelo com você, já fiz minhas unhas com você, sei que você é sensacional, então não tenha medo de ousar, tá na hora, viu? E aí, depois disso, observa se você não tem crenças limitantes sobre dinheiro. Por quê? Algumas pessoas conseguem ganhar muito dinheiro, mas na mesma proporção que elas ganham, elas gastam. Então, pode ser que tenha uma crença limitante aí instalada que eu não posso ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, eu me torno uma pessoa má. Se eu tiver dinheiro, eu me torno uma pessoa que vai, de repente, não focalizar mais tanto na minha família. Se eu tiver dinheiro, eu posso me tornar uma pessoa arrogante, eu posso perder a minha espiritualidade. São crenças limitantes, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O mesmo caráter que a pessoa tem antes de ter dinheiro, ela tem depois que ela tem dinheiro. Muitos até melhoram, porque conseguem entender que o dinheiro proporciona para a vida delas uma qualidade de vida melhor e proporciona para a vida delas a oportunidade de abençoar outras vidas, tá? Então, depende muito do caráter. Ótima pergunta da Aline. É sim, ótima pergunta da Aline. Flávia está aqui, que gracinha, saudade de você. Olha, a Tairine fez uma pergunta também. A pergunta dela é a seguinte: meu filho, de 4 anos, tem problemas de seletividade alimentar. Tem muita recusa e já tem tempo. E tem sido cada vez mais difícil resolver isso. Como mudar essa situação? Preciso ajudá-lo para 2022 ser diferente para nós. Ele precisa aprender a comer saudável na escola e eu poder trabalhar. Muito bem. Olha só, Tairine, excelente pergunta. A seletividade veio dos sabores que ele aprendeu na tenra infância, lá quando era bebezinho. E não teve erro de mãe aí não, tá? Se teve erro de mãe da sua parte, teve da minha parte também, porque eu vim aprender isso depois que meus filhos já tinham passado dessa fase da infância. Mas eu aprendi e vou te ensinar. Vamos ver se funciona na idade dele. O que era para eu ter feito com os meus filhos quando eram bebês? Eles precisavam, na hora que eles cuspiam o alimento, que bebê é assim, você está introduzindo o alimento, e ele coloca para fora, né? Ele cospe o alimento, porque o sabor é diferente, porque ele não está acostumado, habituado com aquele sabor. Então, ele não permanece aquele alimento, ele coloca para fora. E eu tive uma amiga, depois de meus filhos já quase na adolescência, médica, e essa médica, eu tenho várias amigas médicas por causa da psicologia, era da saúde, né? Mas essa amiga tinha uma bebezinha. E eu via essa amiga dando alimento para essa bebê, dando papinha, né? Amassando a carne, amassando ali os legumes, né? Verduras, brócolis, se o nome agora daquela verdura vermelha, beterraba, né? Ela amassava ali e dava. E a neném cuspia aquele negócio, aquela comida toda, né, amassada, cuspia. Ela pegava a comida de volta, botava na boca. A neném comia de novo, ela colocava de volta na boca. Então, assim, você pode insistir com seu filho. Hoje, ele já não é mais um bebê. Não vai funcionar você forçá-lo a comer coisas que ele não gosta do sabor. Mas você pode negociar com ele essa tarefa. Como que você pode negociar com ele essa tarefa? Você pode dizer para ele o quanto esses alimentos, e eu acredito que você já tenha feito isso, trazem para ele força, vigor, saúde, etc e tal, né?
Agora, se isso não funcionar, você vai ter que utilizar estratégias na linguagem da faixa etária dele que funciona. Você pega lá um desenho animado do Popeye, por exemplo, que apresenta o espinafre, que gera força. Ele é menino. Menino quer ser forte. Você vai falar para ele, olha, as meninas na escola vão te ver, vão achar, nossa, como que aquele menino é forte? Seus amiguinhos da escola vão olhar para você e falar assim, uau, como ele está forte, o que você está fazendo para ficar tão forte? E aí você vai conversar na linguagem dele, né? O que faz bem para ele, mas principalmente o que vai gerar resultados. As pessoas mudam, não é pelos benefícios apenas, é pelos resultados que aquela ação vai trazer. Então, mostra para ele os benefícios, que é os alimentos têm ali, geram saúde, né? E tudo mais. Pode ter uma conversa com ele bem bacana, mas além disso, você mostra também os resultados que isso vão trazer, que essa atitude, essas escolhas vão trazer para a vida dele, né? Isso ajudará bastante, tá, Tairinho? Vamos ver se tem mais perguntas. A gente precisa terminar, né, gente? Já terminamos. Respondi a todas as perguntas que eu recebi aqui, viu? Recebi a todas. Deixa eu ver se eu recebi a todas. Respondi a todas. Ah, ok. Faltou essa daqui, ó. Essa daqui é aquela pessoa que perguntou sobre planejamento, que ela gosta de planejar 100% e o marido planeja 0%, tá? Então, o 100% que ela planeja é traumático, porque ela planeja sozinha e o marido não gosta de planejamento. Eu já respondi essa pergunta. Sai com ele para passear, fala sobre a importância do planejamento para você e mostra os resultados de uma vida planejada, de alguém de sucesso que é próximo a vocês, sabe? Mostra isso. E mostra também o contrário, pessoas que não planejam e os resultados que elas alcançam sem planejamento. Isso vai ajudar bastante. Gente, hoje foi uma live de mentoria. Essa live de mentoria acontece todas as terças-feiras. Se você quer uma mentoria gratuita, você pode entrar aqui comigo ao vivo nessa live de terça-feira e pode fazer suas perguntas. Eu vou ajudar você no que você precisar, tá bom? E, além disso, se você, eu sou tímida, eu não gosto de entrar na live, né? Você manda sua pergunta no meu stories e eu vou responder como eu fiz aqui hoje, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero ter sido uma alavanca na vida de vocês hoje. Espero ter entregado o conteúdo que vocês queriam ouvir, as respostas que vocês precisavam escutar. E na próxima quinta-feira, aqui no mesmo bate-local, às 5 p.m. de Utah e às 21 horas no horário de Brasília, eu vou estar aqui com você, com muito amor e carinho, para entregar conteúdo de valor. E na próxima quinta, vocês lembram o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre como eliminar uma técnica infalível para eliminar crenças limitantes e potencializar suas crenças fortalecedoras em qualquer área da sua vida, tá? Na sua saúde, no seu dinheiro, nas suas finanças, no seu relacionamento, em qualquer área da sua vida. Então, você não pode perder essa live. Já agenda aí no seu telefone celular, já coloca o despertador para te avisar, fica ligadinho aqui nos meus stories e também avisa, convida seus amigos, as pessoas que você ama, que você quer ver sem crença limitante. Aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa eu quero ela radiante, essa pessoa você vai convidar para cá e vai vir aqui para essa live na próxima quinta-feira. Estou esperando você. Um beijo grande, nos vemos na quinta. Tchau, tchau!